Desde o domingo de ceia nós estamos pregando capítulo 5 e 6 de Efésios, e o versículo principal é o 10 do capítulo 6, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a batalha espiritual que o apóstolo Paulo deixou aqui muito claro nessa carta que ele escreveu aos Efésios. E eu quero agradecer a Deus antes da palavra pelo casamento que nós tivemos ontem aqui. Agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês que cooperaram. Ontem na festa, Adriana, a noiva, ela deu uma palavra, falou ali algo muito importante que eu vou usar na conclusão da minha mensagem hoje. E foi um casamento muito simples, mas muito espiritual. E eu quero agradecer a vocês que ajudaram, vocês que se dispuseram a ajudar. Que vocês continuem assim, viu? Nós dependemos uns dos outros. Somos essa igreja, o corpo de Cristo. Quando Paulo usou a figura do corpo, é exatamente essa a ideia. O nosso dedinho, ele não é independente do corpo, ele está junto com o corpo. Você faz falta quando você tem essa rebeldia muitas vezes de querer sair fora do corpo. Fora do corpo não há vida. Um membro, quando sai do corpo, ele morre. Lembre-se disso. Esteja no corpo de Cristo, porque senão você vai morrer espiritualmente. E mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Não vou aqui citar nomes porque eu vou errar. Não vou me lembrar de todas as pessoas as irmãs que estiveram aqui. Muito obrigado de coração. Mas vamos lá. Versículo 10 do capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está, mais uma vez, aqui estamos diante de Ti. Tu que és um Deus bom e santo, poderoso e tremendo, poderoso nas batalhas. O Senhor que diz ao Teu povo todos os dias: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle de todas as coisas, assim diz o Senhor, todos os dias para nós. Muito obrigado, a Deus. Agora nós queremos mais uma vez ouvir o Teu Espírito falando à igreja. Que eu possa dizer agora, Senhor, eu quero dizer agora, como João Batista disse um dia, que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Que o Senhor cresça, que a Tua palavra, que é Jesus, venha invadir os nossos corações. Que essa palavra seja bênção para as nossas vidas. Que haja transformação, metanoia, tudo que é de bom possa convergir para a Tua glória. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Rei meu e Deus meu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero aqui relembrar alguns pontos que nós falamos na semana passada. Eu falei de algumas síndromes, de alguns transtornos que a sociedade moderna tem aí como doenças de um tempo contemporâneo, ou seja, que são coisas que surgiram agora, e nós falamos que sempre, com outros nomes, essas coisas sempre existiram. O ser humano, enquanto corpo, alma e espírito, esse ser complexo, essa mente que é complexa, a nossa mente, nessa complexidade que é a nossa mente, essas questões
esses transtornos sempre existiram. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que estava numa cidade poderosa, uma cidade, uma metrópole da época, uma cidade grande para a época, e nessa cidade eles enfrentavam, a igreja de Jesus que estava ali, essa igreja enfrentava problemas como nós enfrentamos, enquanto pessoa e enquanto grupo, enquanto comunidade. E pode ter certeza que na comunidade da igreja de Éfeso, aos Efésios, eles também, na sua sociedade, eles estavam convivendo com essa batalha espiritual. Eles estavam vivendo, conheciam pessoas que tinham transtornos, que tinham obsessões. Eu citei aqui muitos, né? Mas um que me chamou a atenção, que a ciência aí deu um nome novo, é o transtorno da personalidade de borderline, que são pessoas que têm esse transtorno, as características, pessoas instáveis, impulsivas, com tendências suicidas, e se elas se sentirem abandonadas ou desprezadas, elas têm rompantes de raiva, e elas só gostam das pessoas que concordam com elas, só conseguem conviver com essas pessoas, pois não conseguem administrar críticas ou ideias contrárias às suas. Eu citei outras, não vou citar porque estou fazendo só um resumo do que eu falei na semana passada. Por que eu citei no início da palavra esses transtornos, esses problemas de depressão, de bipolaridade, síndrome do pânico, transtornos e muitos transtornos que a psicologia, a psiquiatria tem aí como explicar, né? A ciência moderna explica, mas eu quero bater nessa tecla. O apóstolo Paulo está falando de batalha espiritual, e logo logo nós vamos falar onde essa batalha se trava, o lugar onde essa batalha se trava. Qual o cenário dessa batalha espiritual? Então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, no capítulo 5 e 6, e eu citei que o primeiro confronto, o lugar principal lugar, onde o inimigo, onde você pode ser derrotado, se você assim permitir, mas onde o inimigo mais ataca, primeiro lugar, o confronto mais cruel é dentro da tua casa, é dentro do teu lar. As nossas batalhas, elas começam dentro dos nossos lares. Por quê? No mesmo livro, na mesma carta, o apóstolo Paulo vai falar sobre a relação de pais e filhos. Filhos, obedeçam os vossos pais, honrem os vossos pais, e pais, não irritem os vossos filhos, porque nós entendemos, queridos irmãos, que há resumindo, né? Falta paciência nas relações. Nós não temos paciência, nós estouramos, nós não paramos, nós não nos colocamos no lugar do outro, e já estouramos. Ontem eu citei aqui no casamento o provérbio que diz que a palavra dura, ela suscita o furor, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Como você reage a uma situação. Eu falei também de detalhes, que nós perdemos as nossas batalhas nos detalhes. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de casa, né? Meu filho está aí. Eu sempre falo para ele: Pedro, coopera. Levantou, arruma a cama. Se for possível, pega um lixo. Estou citando a minha casa, porque onde começam as
lutas, onde nós travamos as nossas batalhas. E eu bato na tecla, ajude. Carlos falou aqui, o pastor Carlos falou na quinta-feira, que a família, pai e mãe, formam uma equipe. E eu coloco mais uma coisa: é pai, mãe e filhos. Nós formamos uma equipe. É uma equipe que está na nossa casa. E uma equipe, ela tem que se ajudar. Uma equipe, ela tem que pensar no outro. Entrou no banheiro, deixa o banheiro como está. Se estiver desarrumado, arruma. Está lá na cozinha, não vai cair a mão se lavar uma louça. Para nós homens, para nós filhos homens, não vai cair a mão se pegar um aspirador e passar um aspiradorzinho, pelo menos no seu quarto ali, no seu nicho. Não é lixo, não falei lixo. No seu nicho ali onde você dorme, não vai cair a mão. E eu falando para ele, faz isso, faz aquilo, tudo. E ele, né, Pedro? Como é que você estava? O dia que nós saímos emburrados lá de casa. Estava lá no celular. Acabei de falar. Aí fica emburrado. Mas isso não pode ter um tempo exagerado. Pode ficar emburrado, não tem problema. Mas perdoa. Chama ao diálogo. Chama, pode chamar. Um segundo ponto, irmãos, que eu quero, eu estou apenas citando algumas coisas. É no teu local de trabalho. Então, se você não estiver bem em casa, com a sua família, e quando você mora sozinho ou sozinha, quando você não está bem consigo mesma, acontece da mesma forma. O que é que nós temos que buscar em Deus? Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que o Senhor está dizendo que nós podemos tê-la. Se Deus está falando que Ele pode te dar essa paz que excede todo entendimento, essa paz é para que você viva em todos os seus relacionamentos, inclusive com você mesmo, com você mesma. Você tem que buscar essa paz. E como você busca essa paz? Orando, buscando a Deus em espírito e verdade. Esse é o segredo. Não tem, nós falamos aqui todos os domingos, todas as vezes que nós temos a oportunidade de pregar a palavra, não somente eu, mas o Espírito Santo bate muitas vezes nessa tecla da oração, do perdão, do amor, dos relacionamentos. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está mostrando para nós como que funciona esse mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais. Voltando aqui no trabalho, da mesma forma. Quantas palavras você já ouviu em que você tem que ser humilde em todos os lugares, que você tem que esperar, porque se você merecer, não estou falando em relação à salvação, estou falando no dia a dia, se você merecer alguma coisa, estar em algum lugar, em alguma posição, pode ter certeza, se a tua confiança estiver no nosso Deus, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que não mente, aquele que não ele não omite, aquele que quer ver a verdade, pode ter certeza que vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. O Senhor vai te colocar no lugar onde um dia Ele falou ao teu coração que Ele iria colocar. É isso que nós temos que entender. E como nós conseguimos viver? Quando nós temos essa paz, a ansiedade não entra. Quando nós temos essa paz, a dúvida, essa dúvida maligna, ela não entra no teu coração. Você permanece firme nas promessas que o Senhor fez para a tua vida.
É assim que o crente tem que viver. E no trabalho do mesmo jeito. Seja honesto, seja verdadeiro, seja você como um cristão, aquele que entende a palavra, aquele que vive para Deus, aquele cuja palavra está dentro. Viva em todos os lugares da mesma forma, no teu carro, em todos os lugares. Seja você o tempo todo. Uma vez eu citei aqui um diálogo entre uma fã e um ator. O ator americano Robert Redford. E essa mulher encontrou com ele no elevador. E ela ficou olhando para ele assim e perguntou: você é o verdadeiro Robert Redford? Ele falou: só quando eu estou sozinho. Quando nós estamos sozinhos, nós somos os mesmos? Você é a mesma pessoa quando você está sozinho? Quando ninguém está te vendo, né? Porque nós sabemos que o Todo-Poderoso está vendo todas as coisas, está sondando o tempo todo aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo. Ele está vendo. E no tempo certo, a retribuição vem dos nossos atos. Se você está se afastando de Deus, aos poucos, como acontece um esfriamento? Quando você deixa uma caneca de leite ou de água, ela está quente. Quando você deixa essa caneca, ela esfria de uma hora para outra? Não esfria, né? Assim é a nossa vida espiritual. É com o tempo. Você vai achando que isso não tem problema. Isso não tem problema. Ah, mas isso aqui pode. Isso não pode. Isso pode, isso não pode. Está esfriando. E está esfriando. Não está nem percebendo. Quando você chega na temperatura morna, Jesus falou para a igreja de Laodiceia: agora eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Preste atenção na sua vida espiritual. Preste atenção naquilo que te influencia. Será que palavras, músicas e outras questões influenciam a tua vida espiritual? Preste atenção nas letras. Preste atenção naquilo que você ouve. Preste atenção, peça discernimento do Espírito. Quando você estiver com um colega, quando você estiver com alguém, e principalmente quando você estiver só, com o seu celular, com o seu computador, o que você tem clicado? Onde você tem entrado no mundo virtual? Porque o Paulo escreve à igreja dizendo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que vocês possam fazer para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. No nosso dia a dia nós temos que glorificar o nosso Deus. É no nosso dia a dia. Estou falando aqui de vida profissional. Primeiro falei do teu lar, e agora estou falando da tua vida profissional e da tua vida pessoal, da minha vida. A palavra também fala comigo o tempo todo. Não sou melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos batalhando na mesma guerra. O servo de Deus, irmãos, não pode ser um revoltado. Não pode ser um revoltado com a vida. Quando Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: confie na justiça de Deus.
E como é que você pode ter sede e fome de justiça? É na oração? É colocando diante de Deus as tuas razões? Não foi esse o exemplo que ele deu na parábola do juiz iníquo e da viúva, que tanto nós pregamos aqui? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Aquela mulher, ela tinha sede, ela tinha fome de justiça, mas ela estava no contexto errado. Ela achava que por ela espernear, por ela esbravejar, por ela bater, clamar, que a justiça seria feita. E a justiça até pode ser feita. Jesus deu exemplo naquela parábola. O juiz atendeu. Mas Jesus estava mostrando que no mundo espiritual, no reino de Deus, não é assim. É no clamor, é na oração, é esperando a ação de Deus. Não feche as portas que Deus te abriu por revolta, por achar que não está sendo reconhecido, por achar que não está sendo exaltado, não está na posição que deveria estar. O lugar de ser reconhecido é lá no necrotério. Nós estamos aqui para servir em todos os lugares. Em todos os lugares. Não seja um revoltado, mas seja um crente que ora, um crente que confia no poder de Deus, um crente que confia na justiça de Deus, um crente que sabe que essa paz que invade os nossos corações, ela vem para nos fazer o bem e não o mal. Ainda falei sobre o revestir-se da armadura de Deus, que em um primeiro momento o apóstolo Paulo, no verso 11 do capítulo 6, ele fala: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em um primeiro momento ele fala: revistam-se. Eu dei aqui o exemplo, como se eu estivesse colocando a armadura de Deus em cima da minha roupa. Em um primeiro momento ele está dizendo mais ou menos isso. Coloquem a armadura de Deus. A armadura é do Senhor, como nós colocamos aqui. Então, coloque em um primeiro momento em cima da tua roupa. Só que no verso 13 ele já muda. Ele fala: por esse motivo. Qual motivo? Por causa da nossa luta espiritual. Do 11, olha, porque a nossa luta não é contra, verso 12, seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro ele fala: olha, a armadura é de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, armadilhas que muitas pessoas caem. Mas depois que ele cita, que ele dá a diretriz, que ele mostra o que é realmente o mundo espiritual, ele muda, ele fala: agora vocês vistam somente a armadura de Deus, para que vocês possam vencer nessa batalha. Verso 13: por esse motivo, vesti a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. O Espírito Santo de Deus dá a dica através de Paulo de como é o mundo espiritual, irmãos. E muitos estão, como eu falei e dei o exemplo do meu filho, olhando para o nada, perdendo aos poucos a sua batalha, sem perceber, como aquele leite que vai esfriando, como aquela água que vai esfriando. Por isso que na mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes.
A Esther conta que um dia elas estavam numa vigília, ela e a Selma, né? E a tia Docha. E a Selma lá dormindo já. Quando a palavra veio: desperta tu que dormes. Mas é assim, nós temos que estar alerta o tempo todo, em alerta o tempo todo, vigiando e orando. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação, disse Jesus. E eu citei aqui o exemplo de Daniel, como que as coisas funcionam no mundo espiritual. Citei que a partir do momento que ele começou a orar, amados, mais uma vez citando Tiago, que deu o exemplo de Elias. Às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nós achamos que são personagens fictícios, inventados. Personagens de Machado de Assis ou de qualquer outro autor. Mas não, esses homens viveram, essas mulheres viveram. E aqui nós temos exemplos. E Tiago, citando Elias, ele era um homem comum. Às vezes nós lemos a Bíblia e achamos: não, isso nunca vai acontecer comigo. Isso não está acontecendo comigo. Isso aqui é uma historinha, isso é uma fábula. A teologia liberal coloca os milagres, tudo que a Bíblia coloca como espiritual, como mito. Isso aqui é um mito. Não é um mito, isso é verdade. A palavra do Senhor, ela não mente, ela não é falsa, ela é verdadeira, e ela está aqui para nos instruir. Nós temos que nos alimentar desta palavra. Eugene Peterson escreveu um livro dizendo: coma este livro. Mais ou menos a ideia é que Deus fala ao profeta Ezequiel: coma este livro, coma esta palavra, ela tem que estar dentro de você. Por isso que o judeu, ele tinha Deuteronômio capítulo 6 ali como algo que tinha que fazer parte da vida dele, andando, sonhando, vivendo a palavra dentro. Lembre-se desse contexto espiritual de principados e potestades. Nós colocamos aí pensando lá, né, isso é muito macro, isso é muito alto. Não, mas no micro também acontece, no nosso mundo. Quando nós não conseguimos nos concentrar, quando nós não conseguimos entender a palavra, quando nós não conseguimos raciocinar, quando não temos essa cognição dada pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de você conseguir discernir aquilo que o Espírito Santo está mostrando, quando os teus pensamentos voam, quando você duvida. Eu estava louvando aqui, irmãos, com a igreja, com a congregação, e me veio a palavra que está no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele para em frente de Jerusalém, e aí ele praticamente chora naquele momento, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, quantas vezes eu quis abraçar vocês, como uma galinha abraça os seus pintinhos, no sentido de proteção, e vocês não quiseram. Irmãos, e o Espírito começou a falar no meu coração: quantas vezes eu quis abraçar pessoas que estão neste lugar, mas vocês não quiseram, mas vocês ainda não querem. E quando é que eu digo para o Senhor que eu não quero ser abraçado por Ele, que eu não quero a proteção dEle? Quando eu não me proponho, quando eu não coloco no meu coração a adoração verdadeira, quando eu não consigo parar de falar coisas que não agradam ao Senhor, eu estou dizendo para Deus: eu não quero ficar debaixo das tuas asas. Quando eu me assento na roda dos escarnecedores com a
desculpa de que eu estarei ali evangelizando, mas é mentira. Eu gosto de estar com pessoas maliciosas, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar besteira. Você está dizendo não ao Espírito Santo quando você não dá a mínima importância para as coisas concernentes ao reino de Deus. Não tem a mínima importância eu abraçar o meu próximo, eu ser uma ponte para o meu próximo. Para mim não tem a mínima importância eu falar do amor de Deus, eu ser sal e luz. As minhas atitudes, eu não estou nem aí. Eu vou dizer não ao Espírito Santo quando eu falo, quando eu penso. Eu não devo nada a ninguém, eu não devo explicação a ninguém. A minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Eu digo não ao Espírito Santo quando eu deturpo a palavra de Deus em meu favor, coloco as minhas interpretações. Eu sou desse jeito, eu acho que Deus age dessa forma. Ou seja, eu estou dizendo não ao Espírito Santo quando Ele está com as suas asas abertas, esperando que eu me achegue até Ele e sinta a tua proteção. E quando eu sinto a proteção do Espírito Santo de Deus, a minha mente muda, as minhas ações mudam, os meus sentimentos mudam. Eu choro quando eu louvo a Deus. Eu tenho prazer em abençoar o meu irmão. Eu tenho prazer de ser luz, de ser sal. Eu sinto a presença de Deus quando eu estou na congregação. Eu não quero me aparecer, eu quero que o Senhor apareça. Tudo que eu faço não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Sarabassuia Narachaya. Aleluia. Vestir a armadura de Deus. Resista no dia mau. Não retroceda. Deixa essa ação do Espírito, que se chama conversão, agir na tua vida. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vista essa couraça que o apóstolo Paulo já começa aqui, fazendo essa analogia com a armadura de um soldado romano. E ele vai aqui citando, fazendo essa comparação. Vista essa couraça, que é aquela proteção que vai proteger o teu peito. Cinja aí na tua cintura, nas tuas entranhas. Nós falamos que o judeu, ele não tinha o coração como algo de sentimento. Não, era aqui, ó, era aqui nas entranhas. Sabe aquela dor de barriga? Sabe a dor de barriga? Não aquela que você vai para o banheiro, mas aquela angústia que você vai fazer algo. O Chacrinha, ele sempre dizia, todas as vezes que eu vou entrar para fazer o programa, me dá aquela dor de barriga. O que é aquilo, irmãos? É o temor. Não é fazer mecanicamente, não. Se você louva a Deus, louva de coração, como se fosse a primeira vez, todas as vezes. Se você toca como se fosse a primeira vez, com a tua alma. Se você prega, faça da mesma forma. Se você ensina, tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Que você possa sentir as tuas entranhas, essa dor que dá aqui, essa ansiedade boa, que não é a ansiedade do mundo, mas é a ansiedade que o Espírito coloca em nosso ser. A couraça. Depois ele vai falar sobre o Evangelho da paz, que nós temos que levar, porque nós sabemos que existem outros evangelhos. Eu citei aqui Isaías 52:7. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Calçai o Evangelho
as sandálias do Evangelho da paz. Leve paz onde você for. Que você, ao entrar, que você seja abençoado, abençoada. Que você, ao sair, que você seja abençoada. Que onde você colocar a planta dos teus pés, você leve paz, você leve alegria, você leve uma palavra de bênção, de salvação. E aí, a partir do verso de número 16 do capítulo 6, ele continua dizendo assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas ou os dardos inflamados do maligno. Hebreus capítulo 10, do verso 38 diz: o justo viverá pela sua fé. Contudo, mais uma vez, queridos, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Algumas pessoas, alguns crentes vivem como num jogo de videogame. Quando vai passar de fase, perde. Aí tem que retroceder. Tem que fazer tudo de novo. Não retroceda. Não retroceda. A fé, ela é algo que nasce em nós. Existe essa fé, eu entendo assim. Existe essa fé que as pessoas têm. É uma fé natural do homem, do ser espiritual. Muitas pessoas têm, até aquelas que não têm o conhecimento, que não andam com Deus, que não fazem parte do contexto que nós estamos falando aqui. Mas elas têm essa fé delas mesmas. O próprio Jesus falou que os filhos das trevas, eles são mais prudentes, colocando um pouco mais de palavra aqui, são mais inteligentes. Eles sabem, têm habilidades muitas vezes que nós não temos. Eles têm fé, eles confiam que se eles, como aquela velha máxima de Aristóteles, se eu fizer algo continuamente, várias vezes, eu vou aprender. Isso é verdade. Essa é a prudência que muitas pessoas têm. Quando nós falamos filho das trevas, é porque mesmo sem que elas percebam, quando não temos Cristo, quando não temos a palavra, quando não temos Deus, nós estamos em trevas. Mesmo que pareça luz, mas está em trevas, porque o mundo espiritual está obscurecido, não está claro. Lutam com as forças humanas, dependem das questões humanas. Agora aqueles que vivem pela fé, não. Quando a palavra de Deus fala que o justo viverá pela sua fé, é essa fé que vem de Deus, que está lá nos dons que o apóstolo Paulo falou, escreveu aos Coríntios. O dom da fé está entre os outros dons, que são presentes que Deus dá àqueles que clamam, àqueles que querem, àqueles que desejam. É uma fé diferente. E quando Martinho Lutero entendeu isso, estudando a Epístola aos Romanos, ele percebeu que ele não precisava de mais nada, não precisava de nenhum sistema religioso, porque ele entendeu que o justo vai viver pela sua fé, pela sua fé. Mas se retroceder, a minha alma, ou seja, a alegria do Senhor não está nele. E aí, dentro daquela palavra que eu coloquei no começo, a respeito das nossas batalhas, onde são travadas as nossas batalhas, o lugar exatamente no mundo espiritual, as nossas lutas ou combates são travados na nossa mente. É isso que esse texto está dizendo. Na nossa mente.
É por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, ou seja, dentro de nós, na nossa alma. Ela tem que nos mover. Como Paulo escreveu, como Lucas escreveu em Atos, naquele contexto em que Paulo estava em Atenas, Paulo explicando aos atenienses, aos filósofos, é essa força, esse Deus, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos, é por ele, para ele, todas as coisas. As nossas lutas são travadas aqui, irmãos. Ontem, conversando com o evangelista Daniel, falando sobre diálogos, relacionamentos. Quantas vezes nós interpretamos errado? Quantas vezes nós interpretamos errado uma situação, ou uma palavra que você recebe, ou uma ação de alguém? Espere, ore. Não faça uma interpretação precipitada. Entenda a situação. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa luta, a minha luta não é contra o Isaac. Não é Isaac? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos. Eu sou cheio de defeitos. O Isaac conhece os meus defeitos. Não conhece? Você tem muito mais que eu. Brincadeira. Eu conheço os defeitos desse homem, mas nem por isso eu vou deixar de falar com ele, eu vou deixar de orar por ele, eu vou deixar de ter paciência com ele, eu vou deixar de suportá-lo. Seu suportento. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Temos mania de abreviar aqui as palavras. Vocês estão entendendo? As nossas angústias, os nossos medos, as coisas que nós vivemos, aquilo que passa pela nossa mente. Às vezes você está fazendo um diagnóstico errado. Não é isso que está acontecendo. E se for aquilo que você está pensando, pense muitas vezes antes de falar, antes de tomar uma ação, antes de mandar uma mensagem, antes de falar com o outro. Irmãos, entendam isso, porque muitas pessoas estão perdendo as suas guerras, as suas batalhas nas relações sociais, nas relações pessoais. Ele disse que cumprimentou o irmão normalmente. Oi, querido. Sabe o que o irmão, entre aspas, falou para ele? Querido, para de falsidade. Me chama pelo meu nome. Isso aqui não é um problema? Não? Para mim é um problema espiritual, mental. Problema de alma. Problema de alma. Então preste atenção aqui que ele está dizendo no verso 17: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que ele já está aqui a letra, que é a palavra de Deus. Onde o capacete fica? Na cabeça. Onde são as nossas lutas? Na mente. Aqui, ó. A psicologia, ela explica muitas questões a respeito da nossa forma, a forma do nosso cérebro, a nossa psique, a nossa maneira de pensar. Eu já citei aqui algumas vezes que aqui atrás, ó, do nosso cérebro, aqui, ó, perto da tua orelha, é o lugar onde você é mais sensível. Sabe aquele ditado ao pé do ouvido? É exatamente isso. Quando vem uma voz baixinha, lembra-se daqueles desenhos de antigamente, que tinha o anjinho e o capetinha? Para tornar um pouco mais lúdica a minha explicação,
É mais ou menos aquilo que acontece. Lembra do desenho do Pateta, quando ele entra no carro e ele se transforma? É mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas. Ele vira um diabo. Entrou no carro e se transforma. Engraçado que sempre Deus fala daqui de trânsito. E nas nossas relações, aquele diabinho e aquele anjinho são as vozes que falam no nosso ouvido. Todas as vezes que você estiver num relacionamento, numa intriga, num problema, lembre-se do diabinho e do anjinho. Como o Célio, nosso professor de inglês, fala, da sopa de massinha. Lembre-se disso. O que é que está acontecendo? Por que que a pessoa disse isso? Lá no teu trabalho, o porquê que está acontecendo? Toda aquela reviravolta. Por que que as pessoas estão apontando, esperando pegar alguma coisa em você? Irmãos, é um mundo espiritual. Quem é luz lá no seu trabalho? Quem é luz lá? Pode perceber, as pessoas que servem a Deus de verdade, lá no local onde você trabalha, são as mais perseguidas. E muitas estão perdendo. Muitas estão baixando a guarda. Não estão embraçadas com o escudo da fé. As ciladas estão passando, estão entrando na mente, estão entrando nas relações, e as pessoas estão perdendo. Agora, peça a Deus sabedoria no teu trabalho, no teu lar. Você, mulher, esposa, você, marido, chame ao diálogo, chame a conversar, reconheça os seus erros, reconheça as suas fraquezas, reconheça, confesse os seus pecados a Deus. Não precisa confessar ao padre, não. Confessa a Deus. Ele vai te justificar. Ele vai te justificar. Ore, chame a oração. Capacete da salvação. Por que ele falou capacete da salvação? Porque esse conceito de salvação tem que estar bem claro na sua mente. Você não pode ter dúvida do que envolve a salvação, que são tantas coisas, inclusive discernimento, paz, tudo, irmãos. Isso tudo envolve salvação. Que isso esteja dentro de você. Esses conceitos que o Espírito Santo de Deus está descrevendo aqui nesse capítulo. Capacete significa proteção. Que a tua mente esteja protegida pelo Espírito de Deus. E que você possa ter certeza da tua salvação. E ainda ele termina falando sobre a espada do Espírito. Mais uma vez aqui a palavra. Sabe uma coisa que me deixou assim, não sei se a palavra é triste ou frustrado. De quarta-feira nós tínhamos curso bíblico aqui, estudo da palavra. Vai passar para o sábado, tá, gente? Mas podem vir, viu? Fiquem à vontade de vir. O Guilherme está aqui. Esse menino é uma bênção, é uma bênção. Amém. Com todos os seus defeitos. E os meus também, sempre falo, né? Como que o pastor Oshiri falava? Ó, 3 para mim. Mas você é uma bênção. A gente tem que elogiar em público, né? Mas quando precisa chamar a atenção, eu te chamo, né? Você sabe, né? Mas no particular. Quantas pessoas vinham aqui de quarta-feira? Mesmo professor? 5, 4. Pastor Carlos também uma benção. Homem que busca a palavra. Foi meu companheiro lá, foi aluno do IBB. Acho que teve um dia lá que só estava eu e ele, eu dando aula para ele. Mais ou menos isso, né, cara? Exagerando um pouquinho. Lá no IBB, ó, uns anos atrás. 5 pessoas, irmãos. Bíblia, estudo da palavra. E o professor Célio é uma bênção. Conhecedor, um homem que Bom, preciso aqui ficar, né? 5 pessoas.
No primeiro dia do curso de inglês, os dois, ninguém cobrava nada. 30 pessoas. 30 pessoas, mais ou menos. Quase não cabe lá embaixo. Espada do Espírito, aqui está o segredo. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que estudam, eu estou fazendo só uma observação, não estou acusando ninguém, não estou falando nada, irmãos. Aqui não tem cobrança, vocês já perceberam? Não tem cobrança aqui. Só faço observações. E não é para deixar de vir no curso de inglês, não. Pode vir. O pastor falou que não. É para vir mesmo. Por isso que nós abrimos. Porque, quer vocês acreditem ou não, foi o Espírito de Deus que falou para que tivesse essa aula de inglês aqui. Estou falando a verdade e não minto. Espada do Espírito. Olha, se você não tem paciência para ler a Bíblia, eu me lembro que uma época o Luigi falou isso. É muito Herodes, né? Não dou conta de muito Herodes, muito isso, muito aquilo. Se você pedir a Deus, Senhor, eu quero entender a tua palavra, Ele vai preparar. Você vai sentir uma vontade que não é sua. Onde estiver estudo bíblico, você vai estar. Onde estiver, vai ter uma palestra do pastor, ou do teólogo, ou do historiador, você vai falar de Bíblia, eu estou lá. É sede. Por quê? Irmãos, é o Senhor que está falando aqui, que nós temos que estar com o capacete da salvação, e com a espada do Espírito, que é a palavra. Ela está aí no seu celular. Pastorão tem um grupo aí de leitura da palavra. Comece, inicie. Leia a palavra, ela vai transformar a tua vida, porque a palavra é Cristo. E por último, ore no Espírito. Verso 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, e com toda petição e humildade e insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui: orai no Espírito. Quando Jesus, no Sermão do Monte, estava explicando sobre oração, sabe o que ele disse? Quando você quiser falar com Deus, de verdade, ele deu o exemplo do quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Fala com Deus, porque Ele que está te vendo em secreto vai te recompensar em secreto. Perceberam a diferença? Sabe por quê? Quem gostava de orar gritando nas praças, quem eram? Os fariseus. Gostavam de aparecer gritando. Olha aqui: orai no Espírito. Como que é orar no Espírito? É entre o teu Espírito e o Espírito de Deus. É nessa hora que o Espírito Santo leva as tuas súplicas com gemidos inexprimíveis. É nessa hora, no teu choro. Às vezes, lembra da oração de Ana, que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, porque ela estava orando no Espírito, só mexia a boca, bem baixinho, e ele querendo saber o que está acontecendo ali. Ela deve estar bêbada. Não, estava orando no Espírito, colocando ali a sua dor diante do Senhor, aquilo que ela estava passando, os problemas, aquilo que estava afligindo a alma dela. Estava orando no Espírito. Olha aqui, irmãos, a palavra, ela é verdadeira, ela nos ensina. E ele diz assim, olha: pedi com humildade. Quantas pessoas que você conhece que oram mandando em Deus? O Senhor vai fazer. Eu determino.
A oração modelo diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ali no seu último momento de agonia, como homem, angustiado até a morte, suando gotas de sangue, por causa daquilo que estava na alma dele, da dor que estava na alma dele, por saber que o que ele iria passar. Ele faz a última súplica ao Senhor como homem, irmãos, sentindo as mesmas dores que nós sentimos. Senhor, se for possível. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, não tem um plano B, tem que ser esse. Se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas aí o Espírito Santo falou no coração dele. Na mesma hora, ele ora dizendo: contudo, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é orar no Espírito. Isso é orar reverenciando a Deus em todas as circunstâncias, insistindo e orando aí sim por todos os santos, por todos os irmãos. Eu termino, amados, como eu disse, com aquela palavra que aquela moça ontem naquela festa disse. Eu queria fazer só uma observação. Não fique triste quando você não é convidado para um casamento. Não fique triste, sabe por quê? Não é que você está sendo desprezado, é porque é muito caro. É muito caro. E às vezes a pessoa tem o dinheiro ali contado para fazer aquela festa, faz a opção de chamar a família, os que são bem próximos. Não fique triste. Eu não me entristeço, queridos. Não me entristeço. Não é uma acepção de pessoas, nunca será, na minha opinião. É apenas o momento ali, as circunstâncias. Então não entristeça. Lembre-se dessa batalha espiritual. Lembre-se do diabinho que vai falar no teu ouvido. Mas ao invés disso, o que a palavra do Senhor diz? Orai por todos os santos. Orai pelas pessoas. Ore pelos noivos. E lá no casamento, o Renan me pediu uma coisa que eu nunca tinha feito. Ele falou: pastor, estou convidando o senhor para a festa, e eu queria que o senhor falasse alguma coisa lá. Eu falei: mas pregar a festa? Eu falei: tá bom, vou dar uma saudação. E aí chegou o momento, eu estava lá, e eles me chamaram, a Adriana me chamou, mas antes de eu falar, irmãos, ela falou algo que mexeu com o meu coração. Ela falou assim para a família dela. Vou tentar lembrar, vou colocar mais ou menos com as minhas palavras o que marcou. Eu agradeço a Deus por tudo, porque é por causa da palavra de Deus que eu estou casando. Por causa da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus, porque é por causa da palavra de Deus que eu estou vivendo esse sonho. Que eu conheci o meu marido por causa da palavra. Olha, irmãos, o que aquela menina disse naquele momento. Quando eu fui pregar, quase que eu falei: olha, ela já pregou. Ela já falou o que tinha que ser falado. Mas aí eu trouxe uma breve saudação e foi tudo bem, graças a Deus. Mas foi por causa da palavra, que é Jesus, irmãos. A palavra de Deus é Jesus,
Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber, ou seja, para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. No princípio era a palavra, era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é aquele que mata a sede daqueles que têm sede espiritual. Quando ele conversou com aquela mulher samaritana, ela disse: me dá água. Aí ele disse: mulher, se tu soubesses com quem você está falando, ele te daria água viva que vai jorrar para a eternidade. Jesus é aquele que sacia a nossa fome, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que ilumina os nossos caminhos, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é a palavra de Deus que transforma. Para aquele que está cansado, ele é o sábado, ele é o descanso. Para aquele que está ansioso, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque vocês podem buscar em mim. Jesus é a palavra de Deus, ele é o nosso Deus. Deus seja louvado, Deus. Deus seja sempre louvado. É por causa da palavra que nós estamos aqui, para exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.